Olá, pessoal. Eu sou Thelma. Estamos aqui juntos para fazer o módulo 7, Saúde Mental, Violências e Acolhimento de Familiares, no PET Saúde SUS Digital. Vou iniciar com minha autodescrição para que se torne acessível para todas as pessoas um pouco de como eu sou. Eu sou Thelma, uma mulher cisgênera branca, de cabelos castanhos escuros na altura do queixo, cacheados. Tenho olhos castanhos escuros, uso um óculos de grau de armação lilás. Tenho algumas sardas no rosto, um nariz pequeno de bolinha no final. Estou usando um batom marrom. Estou com uma camisa verde, escrito feminista, com um microfone aqui para poder gravar e com uma saia estampada aqui no estúdio, na UFAL. Pronto, dando continuidade para que vocês consigam também me conhecer, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma pessoa transmasculina, negra de pele clara, tenho 1,65 m de altura, sou careca, tenho uma barba cheia, assim, meio volumosa, bigode também, uma argola na orelha esquerda e um alargador na orelha direita. Estou com a camisa com algodão cru, que tem uns bordados embaixo, que eu acho que não vai dar para ver bem, e uma calça jeans, tom meio verde escuro para marrom. A gente está muito feliz, né, pelo convite para poder estar aqui conversando com vocês. Eu sou professora de psicologia da UFAL, aqui de Maceió. Sou uma mulher feminista, sou uma mulher bissexual, tenho uma companheira há bastante tempo, então, junto com o Cauê e outras pessoas, colegas, queridas, a gente vem discutindo aqui no contexto de Alagoas o debate de gênero, sexualidade, violências, diversidade. E aí a importância desse curso é para que a gente possa estar formando, qualificando, contribuindo com o processo de humanização no SUS, do atendimento e do acolhimento às pessoas LGBT. Sou formado em psicologia aqui pela UFAL também, fiz mestrado em psicologia, estudando a questão muito relacionada às discussões de gênero e interseccionalidades, mas especificamente pensando em transfeminismos. Faço parte do movimento social, tanto aqui de Alagoas, quanto de uma forma nacional também, alguns movimentos como a ACTRANS, que é a Associação Cultural de Travestis e Transsexuais de Alagoas, FONATRANS, que é o Fórum de Travestis e Transsexuais Negras e Negros do Brasil, e o IBRAT, também, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, né? E aí estou em alguns outros espaços, assim, revistas, discussões acadêmicas, mas estou permeando esses campos, de uma maneira geral, fazendo uma costura com que eu dialogo sempre, assim, em todos os campos, que vai ser gênero, sexualidade e suas intersecções, principalmente dentro do critério da saúde também. Então, acho que hoje vai ser muito mais uma conversa, assim, sobre tudo isso, para a gente pensar justamente esse módulo dentro do que a gente vem fazendo, do que a gente vem pensando. A gente pode passar para o primeiro slide, que aqui está um pouquinho da proposta da nossa conversa, né? Os impactos da discriminação e violência na saúde mental da população LGBT+. A gente sabe que vocês já vêm com módulos anteriores, então vocês já sabem o que são essas siglas, né, Cauê? Cada uma delas, né? Então a gente não vai se atentar para isso. Aí a gente vai sobre estratégias de cuidado e apoio psicossocial. Notificação de violência motivada pela LGBT mais fobia, faltou um mais ali. E a orientação a familiares, ou redes de apoio também, como a gente pode pensar. E aí a gente pensou para a gente conversar com vocês e também para ser uma conversa, né? Bate-papo aqui, em duas questões para a gente disparar. A primeira, né? O que situações de discriminação e violência contra pessoas LGBT+, evidenciam sobre a necessidade de fortalecer práticas de cuidado em saúde mental? E a outra é como humanizar a atenção oferecida às pessoas LGBT+, e suas redes de apoio. E aí tá também a bandeira, né? Que é a nova formulação da bandeira, né? Que a gente conhece muito a bandeira só pela bandeira do arco-íris, assim como a bandeira LGBT. E acho que esse novo modelo, ela agrega tanto a bandeira trans, quanto a questão da questão intersexo, né? E da questão racial. Isso, então ela fica muito mais completa dentro da interseccionalidade do que a gente consegue.
Então, vocês vão ver em alguns espaços já essa bandeira integrada, porque é importante a gente ter essa luta de forma mais articulada, né? Para que não fique cada luta fragmentada também. Isso, até porque quando a gente pensa em pessoas LGBTs, elas não deixam de serem pessoas negras, ou então a questão, às vezes, do gênero e da sexualidade, elas dialogam, né? Então, pessoas trans, necessariamente, como vocês já viram em outros módulos, podem ter sexualidades diversas. Então, a bandeira acaba agregando tudo isso em uma imagem única, assim. Acho que fica bem bacana. Isso. E aí, assim, a gente ficou pensando na perspectiva de trazer o contexto local, né? Que ainda os dados são muito subnotificados, a gente tem muita dificuldade de pesquisa a nível nacional, né? Feita pelo Estado, produzida pelo Estado com recurso público e a nível local também. Então, a gente trouxe um pouco para situar essa conversa da gente, pensando nos impactos da violência na saúde mental da gente, né? Porque nós somos pessoas LGBT, né? No nosso cotidiano. Então, a gente foi um pouco que pesquisar os dados de Alagoas. Então, a gente está aqui com um boletim informativo, e aí são os dados referentes ao contexto alagoano, né, de 2020 a 2024, com 35.118 notificações de violência naquela ficha de notificação de violência compulsória, autoprovocada e interpessoal. Desse total das 35.118 notificações, 2,9% foram de pessoas homossexuais ou bissexuais e 1,3% de pessoas transexuais ou travestis, havendo um aumento de 115% nas notificações de violência contra a população LGBT ao longo da série histórica. Então, a gente pode ver aqui um pouco no gráfico, né, esse crescimento de 2020 a 2024 dos dados notificados. Então, praticamente dobrou o número de notificações. E aí a gente vê nessa linhazinha azul pessoas homossexuais e bissexuais, e nesse azul mais claro, pessoas trans e travestis. É uma questão que chama bastante atenção quando a gente olha para esse gráfico e para os dados, essa questão aqui das subnotificações, né? Porque, de maneira geral, 36,7% não foi respondido o campo de orientação sexual, né? Então, quer dizer que as pessoas ignoraram esse campo, e aí a gente tem várias hipóteses para pensar por que isso pode acontecer, mas faz com que o dado não consiga ser completamente fidedigno, porque a gente tem uma parcela grande, que é mais de 30% desses dados que estavam em branco. Então, a gente não consegue saber se são pessoas LGBTs ou não, né, de uma maneira geral, pela orientação sexual. E também 45% foi ignorado na questão da identidade de gênero, que são dois campos fundamentais para a gente conseguir fazer análise desses dados e pensar como prosseguir a partir daí. E aí o que eu fico pensando muito é o porquê dessa lógica, né, de ignorar os campos. Eu acho que a gente pode pensar que por desconhecimento, de saber o que é o campo em si, ou pode ser por uma dificuldade de fala entre as pessoas, de conversar sobre esses assuntos, mas é uma constante, né, nos dados, assim. Isso não, acredito que não só nessa pesquisa, porque é comum a gente ver esses campos sendo ignorados mesmo, não só dentro da área da saúde. Isso, e lembrando assim que a ficha de notificação é um instrumento da pessoa profissional, da pessoa trabalhadora, que subentende-se que se eu sou trabalhadora da saúde, eu devo saber da relevância dessa informação da orientação sexual e identidade de gênero para os dados epidemiológicos, inclusive porque para a gente ter políticas públicas com recurso, a gente precisa de um dado que justifique a necessidade de investimento de recurso público ali. Então, aqui está apontando que nós, pessoas trabalhadoras da saúde, não damos importância, a gente não está dizendo aqui o motivo, né, se é porque não está afim, é descompromisso, mas assim, essa é uma informação que a gente não está levando em consideração quando a gente está notificando as violências autoprovocadas e violências interpessoais. E aí a gente deixa a pergunta para vocês, né, assim, porque se a gente tem uma quantidade tão grande de não respostas, a gente pergunta, no seu cotidiano de trabalho, você preenche os campos de orientação sexual e identidade de gênero? E se preenche, assim, de que forma, né?
se conhece para preencher corretamente, para entender como está preenchendo. Eu acho que fica uma reflexão para todo mundo que está assistindo do se faz, que bom, continuem fazendo pela importância, e se não faz, vamos procurar fazer para que esses dados consigam estarem mais próximos à realidade, assim, né? E procurar fazer da maneira mais correta possível. Uma coisa que a gente vê que é muito comum, né, Cauê, é que dizem assim, mas se eu perguntar, isso pode se tornar ofensivo, que é a mesma discussão do quesito raça-cor, né? Eu estou sendo racista, se eu perguntar, a pessoa vai se sentir ofendida. Não, gente. Inclusive, a gente pode fazer dessa pergunta algo pedagógico, né? Porque se eu não sou uma pessoa LGBT, eu sou uma pessoa hétero, eu, enquanto trabalhadora da saúde, posso explicar, olha, esse é um quesito importante, porque tem muitas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, sofrem violência, então isso é pedagógico também para a pessoa usuária. E até para explicar à pessoa usuária o que são essas categorias, porque às vezes ela não sabe mesmo. Muitas vezes não se sabe qual é a diferença do que é orientação sexual e identidade de gênero. E você preenchendo os dados, podendo fazer essa pergunta para ela, se ela não souber ou se sentir ofendida, porque às vezes por não saber a gente se sente ofendido, né? Tipo, o que você está falando com esses termos? Você explicar, conseguir evidenciar o que é cada coisa e deixar isso mais nítido para a pessoa que está respondendo essa ficha, para que de uma outra maneira ela possa responder. Isso pode ser útil em várias outras ocasiões, assim, para a vida dela. Então, procurar sempre para esse caráter pedagógico e mostrando que você está tentando educar e cumprir também o seu trabalho da maneira mais correta. E lembrando que você também está deixando o ambiente mais confortável para que pessoas LGBT possam se autodeclarar. Porque a gente passa por processos de heterossexualidade compulsória, cisgeneridade compulsória. Então, as pessoas já subentendem-se que nós somos héteros e cis, e nós não somos. Só que quando isso não aparece no dado, a gente continua reproduzindo essa lógica. Então, fica aí esse convite. Desafiador também. A gente trouxe aqui um pouco de um relato de Anki Lima, que é um ativista que não está mais entre nós nesse plano, né, mas que foi trazida de um livro, Velhice Transviada, de João Nery, que é uma grande referência também para a gente. De um homem trans, primeiro homem trans público no Brasil, que tem livros publicados, sua história também. E aí acho que Anki Lima traz um pouquinho para a gente pensar que a saúde mental da nossa população, ela não vai ser só garantida com cuidado em saúde, com atendimento psicoterápico, com atendimento psiquiátrico, com PIX. Ela vai ser atendida com garantia de outros direitos. Fala da Anki, né? Hoje me considero uma sobrevivente. Vi muitas amigas morrerem jovens, vítimas de violência, de infecções, drogas, assassinadas de forma cruel. Somos o país que mais mata LGBTs no mundo. Sonho com um dia em que as pessoas trans possam viver tanto quanto eu. Nem sei como sobreviver. As meninas precisam sair dos guetos, necessitam de estudo, de entendimento à saúde, de moradia, de poder frequentar o banheiro do seu gênero, de um trabalho legalizado e formal, de alguém que ofereça oportunidades. Hoje, já saem em plena luz do sol, pegam ônibus. Elas se sentem mais protegidas. Tem as ONGs e há muitas pessoas sensíveis que não são LGBTs e que estão lutando por nossa comunidade. Eu acho esse relato, sempre que eu leio, assim, que eu penso sobre esse relato, eu penso como ele é comum entre várias outras travestilidades, transfeminilidades e as transmasculinidades também, assim, da comunidade trans de uma maneira geral. Eu acho que esse processo que a Anki fala, né, no sentido de ver hoje em dia que se pode sair à luz do sol, eu acho muito interessante, assim, quando ela bota isso como uma grande conquista, porque é um direito tão básico da gente poder transitar, que hoje conseguir fazer ele parece algo tão grandioso comparado ao todo o preconceito que se tem, assim, quando a gente pensa que sair à luz do sol é colocado como uma evolução de um processo, a gente pensa como esse processo e como essa Constituição, ela é violenta, né? Porque o direito de ir e vir, eu acho que ser violado dessa maneira pelo medo de ser agredida, pelo medo de sofrer violência à luz do dia, porque a gente sabe
que mesmo que um corpo não seja violentado fisicamente, saindo à luz de um corpo travesti, principalmente, de uma travesti, principalmente, às vezes um olhar, uma fala, tudo isso vai fazendo com que as pessoas não queiram nem sair para não ter que passar por isso. E aí eu falo as pessoas, me incluindo dentro delas, né, por ser uma pessoa trans também, mas pensando que necessariamente quando a gente consegue visualizar essas diferenças marcadas assim no corpo, elas estão muito mais gritantes nesse sentido. E eu acho que a Anne traz muito pra gente, eu só quero chamar ela de Anne, que traz muito isso pra gente pensar. E aí eu fico pensando também em como a gente nos serviços de saúde acolhe as pessoas trans e travestis e as pessoas LGBT de modo geral, mas principalmente as pessoas trans e travestis, né? Porque Anki tá trazendo para a gente aqui um contexto que ainda é muito atual, de um país que mais mata pessoas LGBT, que mais consome pornografia, que a média de idade, né, de vida está estimada em 35 anos, né, para as pessoas trans, travestis. Então, assim, se a gente já sabe de todo esse desafio, de toda essa vulnerabilização que a gente, enquanto sociedade, constrói para as pessoas trans e travestis, quando elas chegam no serviço de saúde, como é que a gente está acolhendo? E às vezes é do início do serviço mesmo, né? Porque eu digo assim, o nome social, o primeiro canto onde foi se utilizado o nome social no Brasil foi o SUS. E até hoje eu acho que é um dos cantos onde a gente tem mais dificuldade. Porque, às vezes, o início mesmo, assim, de chegar e saber que você vai ser reconhecido ou reconhecido pelo nome que você é chamado socialmente, já faz com que a pessoa queira ir àquele espaço ou não queira, ou evite ele ao máximo até medidas drásticas. Eu conheço pessoas que dizem que vão em atendimentos de saúde, pessoas trans, só se for o jeito último, assim, porque sabem tudo que vão enfrentar chegando naquele espaço. Então deixam para ir assim quando o caso é ou do extremo ou não tem para onde correr, sabe? Então eu acho que assim a saúde ainda tem muito esse local. Esse curso é um compromisso que a gente está assumindo para poder também incidir sobre esse contexto e trazer essas pessoas para o cotidiano da vida. Que todo mundo tem o direito e deve acessar os serviços, o espaço público, as políticas. E para a gente que é da psicologia, as pessoas acham que saúde mental só se faz com psicoterapia, com atendimento psiquiátrico, né, com acompanhamento psiquiátrico. E não. Anki mostra aqui que moradia, uso do banheiro, educação, trabalho, né? Eu fico pensando, não tem como ter saúde mental com fome. Não tem. Com fome, sem trabalho, sem uma qualidade de moradia, sem você saber onde você vai dormir. Não tem como você pensar saúde mental sem os direitos básicos. Isso, né? com dignidade. Saúde mental só vai existir quando a gente tiver uma dignidade na vida.